Relembrando que na nossa aula passada nós falamos sobre as técnicas sustentáveis que nós utilizamos ou podemos utilizar nas nossas casas para evitar o consumo excessivo da eletricidade. Lembrando que quanto mais eletricidade se utiliza, mais danos ambientais são causados para que a nova produção elétrica seja possível. Nesse contexto, dentro da próxima habilidade de desenvolvimento educacional de vocês, nós vamos propor algumas ações coletivas que auxiliem na redução do gasto elétrico na comunidade, bem como na escola. Nós queremos, portanto, ao decorrer dessa aula, buscar alguns métodos que auxiliem a nossa escola a ter um hábito sustentável, a ter uma gestão elétrica sustentável. Nesse contexto, vamos pensar como podemos tornar a nossa escola sustentável. Primeiro fator, professora, o que é sustentável? Até hoje eu não consegui entender o que é ser sustentável. Então, o que vem a ser sustentável? Sustentável vai ser uma ação, uma técnica ou um meio que se utiliza-se para gerar o equilíbrio entre o meio social, o meio ambiental e o meio econômico, no qual nenhum desses três itens sobressaia ao outro. Se eu pego apenas o crescimento social agora, se eu penso apenas no desenvolvimento da sociedade, eu questiono vocês. A sociedade consegue sobreviver sem o giro econômico? E a sociedade consegue sobreviver agora sem o meio ambiente, sem as plantas, os animais, o equilíbrio que é fornecido ou criado pela natureza, como os ciclos biogeoquímicos da água, o ciclo biogeoquímico do oxigênio, do carbono que nós estudamos o ano passado? Da mesma forma, será que se eu agora ser só uma ambientalista fanática e falar assim, a partir de agora nenhuma árvore pode ser arrancada e pronto, nós vamos reflorestar toda a área do planeta que já foi desmatado e nós não vamos ter ali mais nenhuma expansão de uma cidade? Ou nós não vamos ter nenhuma área para lavoura? Aonde que as pessoas vão viver? Da mesma forma como as pessoas vão encontrar alimentos suficientes para suas atividades vitais. O que eu quero dizer com isso? Que sustentabilidade vai ser utilizado para encontrar um equilíbrio entre as três esferas. Se eu preciso do desenvolvimento ambiental, como eu citei para vocês o caso da nossa alimentação, eu preciso produzir, portanto eu preciso ter áreas para a minha lavoura. Como eu vou fazer isso sem danificar o meio ambiente? Como eu vou destruir sem destruir? Seria mais ou menos assim a nossa ideia. Ah, professora, existem técnicas, como, por exemplo, os alimentos transgênicos, que eu consigo produzir uma maior quantidade em um menor espaço em relação ao território. Então, eu consigo gerar a economia, fornecer alimento para o meio social e consigo proteger parte do meio ambiente. Agora, nós vamos trazer esse eixo sustentável no nosso contexto educacional relacionado à produção elétrica e ao mesmo tempo ao consumo elétrico da nossa unidade escolar. Se eu preciso produzir eletricidade, eu preciso
encontrar uma técnica ambiental ou uma técnica, sustentável que não danifique tanto o meio ambiente e que da mesma forma gere um benefício social, que é a energia que nós utilizamos para poder estudar ou para ligar um determinado equipamento em casa. Se eu penso na principal forma elétrica já ensinada para vocês até então, que é utilizada no Brasil, que vai ser a nossa energia através da água, a nossa energia que é produzida pelas hidrelétricas, eu sei que para construir uma única hidrelétrica, eu preciso, primeiramente, retirar uma grande área vegetativa, então eu tenho a perca ambiental. Espécies de plantas e animais que vivem naquele local são danificadas ou podem entrar no processo de extinção. Cidades, bem como aldeias que estão na proximidade da instalação daquela usina vão sofrer com fortes impactos, como por exemplo alagamentos ou aparecimentos de algumas doenças. E eu mexo na parte econômica, que nesse caso, se eu não posso desmatar mais grandes áreas para gerar um grande dano ambiental e um grande dano social para produzir mais hidrelétricas, já que cada vez as cidades estão maiores e cada vez necessita-se de um consumo elétrico maior graças à tecnologia, que é excelente e primordial para o nosso desenvolvimento, o que fazer? Como se produzir muita energia e parar de danificar o meio ambiente e o meio social? Um exemplo dessas técnicas sustentáveis que foram utilizadas nesse contexto para gerar ali um equilíbrio da sustentabilidade entre o ambiental, o econômico e o social, produzir energia e ser destinados às nossas casas ou às escolas, vai ser a nossa energia solar. Algumas escolas, logicamente, escolas de primeiro mundo, escolas que recebem um grande recurso financeiro, toda a sua base elétrica já utiliza-se de placas de energia solar. Dentro da própria escola se produz a energia que todos os estudantes utilizam, que todos os professores, coordenadores e gestores utilizam para realizar as suas atividades que são necessárias no processo de ensino-aprendizagem. Aí nós entramos num pequeno detalhe. É uma técnica eficaz, mas será que a nossa escola tem condição de utilizar essa técnica sustentável para reduzir o seu gasto elétrico? Pensando o seguinte, que uma escola utiliza o equivalente de eletricidade de 100 casas comuns, em que tem uma grande diversidade de equipamentos e todos eles ficam ligados durante todo o período. Um único período na escola utiliza-se da energia necessária para ligar 100 casas. Se as escolas buscarem, portanto, a sustentabilidade, ou se os gestores, os governadores, o presidente, buscasse técnicas como a própria implantação de placas solares nas escolas, teriam ali a redução por período da eletricidade para 100 casas. Sobraria, portanto, a cada período na nossa escola, teria ali a cada período 100 casas abastecidas. No final do dia, 200 casas teriam sido abastecidas com a eletricidade que nós utilizamos na nossa instituição. Mas
nós sabemos que a nossa escola, infelizmente, não tem o capital necessário para buscar essa técnica sustentável na redução do seu gasto elétrico. Mas isso não significa que nós não possamos buscar outros meios, outros recursos para gerar ali um processo de redução elétrica. Nesse contexto, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que mostra algumas técnicas que podem ser utilizadas na nossa instituição para a redução do gasto elétrico. A escola gasta muita energia elétrica? Uma escola pode gastar a mesma energia elétrica de 100 casas familiares. E podemos diminuir essa energia que a escola gasta? Claro que sim! E vocês podem fazer toda a diferença. Vejamos como podem ajudar. Em dias com muita luz, pede para desligarem a iluminação da sala e dos corredores. Se fores o último a sair da sala, desliga as luzes. Na casa de banho, se não estiver ninguém, desliga as luzes. Vê se o professor não se esquece de desligar a luz do quadro no final da aula. Se vires lâmpadas das antigas, pede para as substituir por lâmpadas mais eficientes. Os computadores devem ser desligados. Não deixes em hibernação ou com sessão suspensa. Se a sala tiver aquecimento, pede à professora para fechar as janelas e um bocadinho antes do final do dia, pede para os desligar. Utiliza só a água de que precisas. Todos juntos, podemos diminuir o consumo de energia da tua escola. E em casa, podes fazer o mesmo. Como vocês puderam observar, são todas ações que são muito simples e que não custa nem a você e nem a um professor a começar a exercer tais ações. Mas existe alguma outra prática sustentável que nós possamos adotar para reduzir o gasto da energia na nossa escola, pensando nos 5 R's, que vai ser o nosso processo de reciclar, recusar, reduzir, reutilizar e repensar. São todos itens fundamentais, um ciclo fundamental para que ocorra o processo da sustentabilidade. E na nossa escola não é diferente. Proponha para mim uma técnica, uma ideia do que possamos fazer para reduzir o gasto da energia na nossa escola e vamos colocar essa ideia em prática.